Alô, alô, galera do quinto ano. Estão em casa? Estão com o livro na mão? Professor Glauco na área, língua portuguesa também. Vamos lá? Pessoal, na aula de hoje nós vamos finalizar esse módulo. Olha que legal! Nós vamos fechar a nossa revisão do módulo Rumo ao Futuro. Então, nesse módulo a gente tratou de várias questões legais, né? Falamos de gráficos, falamos de textos, lembra do texto do robô pinguim? Falamos de uso dos robôs. Legal, né? Vamos continuar falando sobre isso na aula de hoje? Ficou para casa algumas tarefinhas, não sei se vocês fizeram, né? Se não fez, ainda dá tempo, dê uma pausa no vídeo, isso é sério, para a gente fixar o conteúdo, não tem problema nenhum errar, nós estamos aqui para aprender, né? E aprender de uma maneira legal, divertida, né? Vocês estão aí no computador que eu sei, ou na TV, no celular, olha que legal, né? Olha que legal, nossa aula está falando de rumo ao futuro, nós já estamos no futuro, né? Pergunte aos pais de vocês, aproveita aí que vocês estão em casa e fala assim, pai, mãe, seria que quando vocês eram estudantes, era possível ter uma aula online? Era possível ter uma aula utilizando computador, celular, tablet, TV? Era possível o professor estar lá do outro lado do Brasil e eu do lado de cá interagindo com ele, interagindo, né, de certa forma, porque nós não estamos ao vivo? Legal, né? Já estamos no futuro, ó que lucro, né? Então, por um motivo maior de saúde, nós não podemos estar presencialmente na escola, mas a escola pode estar na casa da gente. Isso é muito maravilhoso, pessoal. Então, vamos lá, que é a hora de aprender agora. Primeira questão. Na página 64, tinha a seção Vamos Produzir. E lá falava que há um texto com um gráfico de colunas. Ele pode ser representado em outro formato? Qual ou quais? Se possível, mostre como esses dados ficariam em outros formatos. Então vamos aqui para mim. Gente, vocês têm lá esse gráfico que fala sobre número de drones para uso recreativo cadastrados na ANAC. Vocês viram lá na aula passada que a ANAC é um órgão do governo que fiscaliza o setor de aeronaves, né? Eu acho que fala aeroportuários do Brasil, salvo engano. Então é um setor que regula essas questões no nosso país, aqui no Brasil. E a ANAC percebeu que de uns tempos para cá, muitos drones que eram utilizados para outros fins, né, começou a ser utilizados para fins recreativos. O que significa isso? Para os fins de lazer, de entretenimento da população. E esses números são crescentes. Esse texto é um texto de uma informação séria, de uma informação de uma agência do governo. E para que esse texto ele fique mais palpável, mais fácil para o leitor, o que o autor do texto fez? Ele utilizou um gráfico. Olha que interessante, no gráfico a gente consegue ver, no mês de julho de 2017, nós tivemos 7.000 e alguma coisa de drone. Lá na segunda barrinha, ó, em novembro de 2017, ou seja, no mesmo ano, poucos meses depois, de 7 passou para 14.000, ou seja, dobrou o número de drones. E quando foi para fevereiro de 2018, ou seja, o comecinho do outro ano, esse número passou a ser de 21, ou seja, era 7, 14, 21. De julho a fevereiro do outro ano, ou seja, menos de um ano, o número de drones utilizados para fins recreativos, ou seja, de lazer, triplicou. Né? Ó que legal, ó que avanço. Aí a perguntinha fala assim, você consegue fazer isso em outro gráfico? Vamos supor que nós somos os escritores desse texto. Será que eu poderia fazer esse gráfico de uma outra forma? Claro que é possível. E eu adoro um gráfico chamado gráfico de pizza. Não sei se vocês já viram esse gráfico. E daria pra gente fazer. Como que é o gráfico de pizza? Então a gente imagina que aqui é uma pizza. Então a gente faz uma esfera, né? Um círculo. Porque é o formato de uma pizza tradicional, e nós vamos dividir como se fossem as barrinhas. Então aqui eu tenho 7 é uma parte, 21 duas partes, 14 duas partes, 21 três partes. Então uma parte mais duas, 3 mais 3, 6. Então eu vou dividir essa pizza em 6 pedaços, tá? Então aqui ó, tem 2, 3 desse lado, 3 desse. 3 pedaços já indo para o mês de fevereiro de 2018. Então aqui eu vou botar ó, fevereiro de 2018. 2 partes para novembro. Então, 1, 2, mais ou menos aqui, né? Novembro de 2018. Não, novembro é de 2017. E o menorzinho é quem? Julho
de 2017. Obviamente eu ia repetir o mesmo título. Se aqui é o título é número de drones para uso recreativo cadastrados na ANAC. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Número de drones, etc. Copia o título. Então, pessoal, esse gráfico é o mesmo, não é o mesmo, né? Tem os mesmos dados que esse, então são gráficos que trazem a mesma informação, entretanto, feitos de formas diferentes, mas trazem a mesma informação, têm o mesmo conteúdo. Claro, esse gráfico eu fiz na mão livre, então aqui não está respeitado as proporções matemáticas. O professor de matemática vai me xingar, vai falar, ah, esse professor de português nem sabe fazer o gráfico. Aqui eu não respeitei as proporções matemáticas porque eu fiz à mão. Mas, se eu fosse fazer em um programa de computação que desenha gráficos, seria mais ou menos assim que eu conseguiria representar esses mesmos dados. Tranquilo? Poderia fazer num gráfico de linhas também, né? Como que é um gráfico de linhas? Então, ó, eu vou ter dois eixos, né? Aqui eu vou ter o mês, então aqui eu posso ter o mês, ó, certo? E aqui eu posso ter o número de drones, aqui o número de drones. Então, no mês de julho, julho de 2017, eu posso ter o mês de novembro de 2017 e posso ter o mês de fevereiro também, ó, de 2018. Aqui eu vou ter o 7, aqui o 14 e aqui o 21. Tô fazendo de modo grosseiro aqui, tá, gente? É 7 mil e alguma coisa, 14 mil e alguma coisa, 21 mil e alguma coisa, vocês põem o número completinho. No mês de julho foi 7, bota um pontinho. No mês de novembro foi 14, outro pontinho. No mês de fevereiro, 21, outro pontinho. Ó, passa uma reta aqui, olha lá. Então, esse gráfico de barras traz as mesmas informações que esse gráfico de linha, que traz as mesmas informações que esse gráfico de pizza. Então, eu fiz o mesmo gráfico, não o mesmo gráfico, desculpe. Eu representei as mesmas, eu trouxe as mesmas informações utilizando tipos de gráficos diferentes. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Eu acredito que não, hein? Então esses gráficos, gente, como eu já vinha comentando em aulas passadas, eles são muito utilizados como recursos para escritores darem informações em textos de divulgação científica ou em texto que traz muitos dados matemáticos, muitos números, muitas informações que precisam ser organizadas. E a gente organiza em gráficos e também em tabelas. Tranquilo? Então nós, enquanto escritores, precisamos saber de como montar essas informações. E nós, enquanto leitores, aproveitamos muito também dessas informações para compreender melhor o texto. Lá no livro de vocês que traz esse gráfico aqui foi tão bom, né? Tão esclarecedor. Então, aqui são outras formas de fazer o mesmo gráfico. Tranquilo? Vamos para a próxima? Na segunda questão fala assim, pessoal, olha... Em relação à tirinha da página 65, então vocês peguem o livro de vocês lá na página 65, que vai ter esse quadrinho aí, o robô fala de livro físico e digital. O que isso significa? Você conhece algum livro que possui versão física ou digital? Qual é a versão que você mais gosta e por quê? Então vamos voltar lá na tirinha. O robozinho tá lá sentado, de boa, na grama, e aí chega um drone voando e fala assim, que livro você está lendo? E o robô responde, O Pequeno Príncipe. Aí o drone fala, por que está lendo um livro físico e não a versão digital? Né? O drone esperto pensou, ele é um robô, ele é um livro físico, que estranho, né? Por que você não está lendo um livro digital? E aí o robô pergunta, e o robô responde, eu acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. Olha que legal, né? A gente vai no futuro, mas também a gente volta, né? A gente lança mão de coisas digitais, mas também... tem coisas que são insubstituíveis, como, por exemplo, o cheirinho de livro. Eu, particularmente, adoro bastante. Acho que o livro não pode ser substituído, mas, enfim, é uma opinião minha. E aí a pergunta fala, de livro físico e digital, o que isso significa? Significa que são formatos diferentes do mesmo livro. Então, um livro ele pode vir em um formato físico, em um formato de papel, em um formato impresso, e um livro também pode vir em formato digital, onde a gente vai ler onde? No computador, no celular, no tablet, no Kindle, né? Muita gente tem Kindle para ler livros.
Então tem uma infinidade de dispositivos que a gente pode ler o livro físico e digital. Pergunta assim, você conhece algum livro que possui a versão física ou digital? E aí é muito legal, né? Porque nós do SAI trabalhamos com isso todo dia, todo dia. Então aqui, ó, o que eu tenho aqui na minha mão? O meu livro do SAI, olha, que é o mesmo livro que vocês têm aí, na versão impressa, em papel. Olha o cheirinho do livro de papel. Mas nós também temos o nosso livro digital, que é esse mesmo livro, com esse mesmo conteúdo, mas está em formato digital. Eu vou acessar ele pelo meu computador, pelo celular, pelo tablet, e vou conseguir interagir com o livro, né? Os RAs. Aqui a gente vai precisar de um celular para olhar esse RA. Quando a gente utiliza o livro digital, não. O RA já está ali, a gente já abre, já olha, é maravilhoso, né? Então, nós que estudamos com os materiais do SAI, nós conhecemos bem de perto o que é ter um livro físico e digital. E isso é maravilhoso. Por exemplo, hoje eu estou na minha casa, eu vou usar o livro físico. Estou na minha casa, o que que tem? Estou na escola. Mas, viajei para casa da minha avó e agora, vó, esqueci meu livro em casa. Não é desculpa. Vamos abrir o livro digital. Basta ter uma conexão com a internet. Ou se você já tiver o livro no seu celular de modo offline, dá para ter acesso da mesma forma. Tranquilo? Vamos lá. Que versão você mais gosta e por quê? Né? Então nós temos duas versões. Qual é que você mais gosta? Eu não vou responder porque eu não quero ser tendencioso. Mas você aí na sua casa, para e pense, qual versão eu gosto mais? Qual que eu uso mais? Tem pessoas que preferem o livro físico, né? O livro em papel, porque fixa mais o conteúdo, aprende melhor, consegue fazer anotações com lápis, caneta. Já tem pessoas que não, preferem o livro digital, acha mais prático, mais fácil, digita, enfim. Então, depende, né, de pessoa para pessoa. Fica aí o questionamento para vocês. Próxima questão. Na aula anterior também eu deixei aí para vocês que nas páginas 60 e 62 nós tínhamos textos que continham imagens relacionadas. Essa estratégia facilita o processo de leitura dos textos e por quê? Então vem cá para mim, pessoal. Lembra que eu falei dos gráficos, das tabelas, que facilita muito a leitura? Pois é. Um outro método de facilitar a leitura é fazer uso de imagens, né? Por quê? E quando que eu utilizo imagens? Isso é muito importante, pessoal, quando a gente vai tratar de temas que não é muito de domínio público e que eu também não de domínio público, quando eu falo assim, de senso comum, não é do dia a dia, não é rotineiro para as pessoas. Um drone, por exemplo, quem é que já viu um drone de perto? Eu já até vi, mas não cheguei a pegar, não é uma coisa do meu dia a dia ter acesso a um drone. Então não é uma coisa comum. Então quando alguém vai escrever um texto sobre um drone, ela pensa assim, será que a pessoa que vai ler, será que você em casa que lê o meu texto, conhece um drone? Acho que não. Então é melhor fazer um desenho de um drone aqui para esclarecer melhor. E é isso que acontece tanto no texto da página 60 quanto 62. A gente tem imagem dos drones mostrando de forma minuciosa o tamanho, onde que eles vão atuar, qual a função deles, onde fica o GPS, onde fica isso, onde fica aquilo. Se me perguntasse onde fica Glauco, professor Glauco, onde fica o GPS do drone? Não sei, nunca vi, não conheço. Aí agora com esse texto, agora já sei. Se eu ver um drone, eu já sei. Ó, o GPS fica aqui, porque eu vi no texto. A imagem me ajudou, né? Então o texto ele vem acompanhado de imagens e ele ajuda muito na compreensão. Então toda vez que é um texto que vai dar detalhes sobre um carro, sobre um computador, sobre um drone, geralmente eles vêm acompanhados de imagens também, se for um texto informal, de algum manual, enfim, de alguma revista, né? Então ajuda demais, tá, pessoal? Exercícios de hoje. Vamos ler atentamente as frases abaixo e identificar e circular com caneta de lápis de cor azul os verbos auxiliares e sublinhar os verbos principais. Olha aí que novidade, né? Saímos do drone e viemos para o verbo auxiliar e principal. A professora já explicou isso muito bem para vocês, né? Então nós temos frases, verbos que para serem conjugados da maneira correta precisa de algum verbo ali ajudando ele, apoiando, suportando, né? Eles vêm juntinhos. Para o verbo auxiliar o verbo principal, que é quem tem destaque na frase, que é o verbo que de fato está interferindo, que é onde a ação está de fato ocorrendo. Então vamos ver aqui, ó, na letra A. Vamos ver aí no slide de vocês. Ela está esperando por você na portaria. Ó, dois verbos, estar e esperar. Está esperando. Qual é o verbo principal?
o verbo principal é o verbo esperando, né? De esperar. Se eu tirar o esperando, ó, ela está por você na portaria. Ninguém entende. Agora, se eu tirar o está, ela esperando por você na portaria, não faz muito sentido, não está conjugado certo, né? Precisou de um pedacinho. Mas eu até que compreendo. Então, fica fácil de pensar assim. Então, voltando lá, ó, nós vamos então circular o verbo estar e sublinhar o verbo esperar. Está esperando. Circulamos o verbo auxiliar e sublinhamos o verbo principal. Letra B. O orador foi interrompido durante o seu discurso. Foi auxiliar, interrompido, principal. Eu tenho dito isso muitas vezes. Tenho, do verbo ter, né? Está auxiliando o verbo dizer, tenho dito. Ele já havia, do verbo haver, feito. Olha, o verbo fazer, que é o principal. Fazer o quê? Esse pedido há muito tempo. Então, o pedido precisa ser feito, né? O pedido precisa ser feito. Então, o verbo fazer ali é o principal, que está sendo auxiliado, a sua conjugação foi auxiliada pelo verbo haver. Havia feito. Próximo. A casa foi derrubada. Foi derrubada. O doce foi comprado pelo Marcelo. Foi comprado. O melhor aluno foi premiado. Foi premiado. Temos trabalhado muito. Ó, o verbo ter trabalhado, do verbo trabalhar. A Adriana estava andando de bicicleta. O verbo estar e andar. O que? Estar de bicicleta, vocês entendem? Não, agora andando de bicicleta entende, né? Então andar é o verbo principal e estava o verbo auxiliar. Tranquilo? Mas isso aí vocês tiram de letra, eu tenho certeza que isso aí tá na mão. Então, continuando lá nos exercícios de hoje, a segunda questão fala assim, pessoal. Complete as frases abaixo com o verbo principal e atente à conjugação. Então, nós temos da letra A à letra E, frases e alguns verbos lá no final. Então, eu tenho, tarará, muitas atividades físicas. E o verbo fazer. Eu tenho feito, do verbo fazer, né? Eu tenho feito. O cantor foi homenageado pelo diretor do programa. Gente, dê uma pausa no vídeo, façam vocês e depois vocês vêm corrigindo comigo, tá bom? Letra C. Eu estava olhando para você. Está partindo o ônibus para São Paulo. Nós iremos conquistar aquelas vagas. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para o próximo? Então, no próximo, gente, tem aí a primeira questão. Ó. Crie uma frase para os verbos sugeridos a seguir. Siga o exemplo. Então, nós temos lá o verbo ter e estudar. E aí tem assim, ó, tenho estudado para a prova do concurso. É o exemplo. Então, vocês vão fazer uma frase. Inclusive, vou deixar para vocês fazerem isso, tá? É bem simples, bem prático. Melhor ainda se vocês puderem contextualizar na realidade de vocês do dia a dia, ó. Haver e prestar, ir e molhar, ter e trabalhar, dever e ser, poder e fazer. Vou fazer uma frase aqui, vou escolher lá a letra C. A roupa foi molhada com água. A roupa foi molhada. Ó, foi está auxiliando o verbo molhar. Foi molhada. A roupa foi molhada, né? Então, nós temos dois verbos aí, tá? E assim vocês vão fazer com as letras seguintes, tá bom? Próxima questão. Essa aí é para a próxima aula, né? Que é bem pessoal também, né, gente? Crie pelo menos duas frases utilizando cada um dos principais verbos auxiliares da língua portuguesa que estão mostrados abaixo. Então, venha para mim aqui. Dentro da língua portuguesa, nós temos os verbos auxiliares. E nós temos verbos auxiliares que são muito utilizados, que são corriqueiramente utilizados, que estão aí nesse círculo, né? Nesse círculo não, desculpe, nesse retângulo, né? Estão presos aí, mostrados aí. Então, é o verbo ser, estar, ter, haver e ficar. Tranquilo? Gente,
Foi um prazer estar com você durante essas aulas. Eu espero que vocês tenham fixado bastante os conteúdos, que vocês tenham aprendido bastante com os textos do livro e bons estudos, boa tarefa de casa. Eu sei que deve ter ainda outras aulas para vocês fazerem. E fica de dica aqui, lavem as mãos, passem álcool em gel, fiquem em casa. Um abraço, até mais!